Ainda falando sobre imposto de renda, sobre uma outra mudança importante que também ocorreu, é que passará a reduzir do imposto de renda as despesas escolares dos familiares de quem é PCD. Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje no nosso quadro Fala do Especialista, o doutor Marcelo Laveso, sempre querido, que está aqui conosco, retirando, esclarecendo aí muitas dúvidas também. O doutor é especialista em saúde e direito PCD. Doutor, primeira pergunta, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Frequentemente, as famílias de pessoas que têm alguma deficiência enfrentam mensalidades escolares, tem aquele atendimento pedagógico especializado, adaptações, terapias. E aí, quando chega a hora de declarar um imposto de renda, parece aquele desafio, porque a Receita Federal, muitas vezes, ela nega que as despesas escolares sejam consideradas despesas médicas. Como que é isso, doutor? Isso realmente acontece? Josi, isso realmente acontece. O entendimento da Receita Federal é de que essas despesas com instrução têm um limite para o abatimento na base de cálculo do imposto de renda. Ainda que a pessoa tenha pago de escola 30 mil, 40 mil, 20 mil, a Receita Federal entende que para deduzir da base de cálculo do imposto de renda, o valor é R$ 3.561,50, que é o que já existe até hoje. Mas uma decisão da Justiça Federal mudou esse cenário. Hoje, a Justiça Federal externou o entendimento de que as despesas de instrução das pessoas com deficiência devem ser tratadas no imposto de renda como são tratadas as despesas com saúde. As despesas com saúde são abatidas na totalidade do imposto de renda. Por isso, as pessoas buscam sempre ter as notas fiscais de serviços médicos, de dentistas, etc. A despesa de educação de pessoa com deficiência vai ter o mesmo tratamento tributário que as despesas de saúde, o que para essas famílias, óbvio, é uma economia tributária muito grande, podendo usar esses valores para canalizar para outras necessidades das diversas que existem para as pessoas com deficiência. Doutor, ainda tem então esse conflito sobre como tratar essas despesas no imposto. A Receita Federal, como a gente estava comentando e o senhor também, entende que só podem ser deduzidos os valores pagos a escolas especiais exclusivas para pessoas com deficiências. Mas o judiciário já entende de uma outra maneira também. Isso, e é por isso que é necessário, ainda hoje, é necessário que as famílias busquem o apoio jurídico de um advogado especialista na causa, que possam ajudar, que seja de confiança, para que ele analise os documentos, contrato da escola, boletos da escola, a própria declaração de imposto de renda da pessoa, para que seja checado se ele consegue acessar esse direito no judiciário. Então, hoje, muito provavelmente, a pessoa precisará ingressar com uma ação judicial para ter reconhecido o seu direito. Então, o primeiro passo para quem precisar de ajuda, de orientação, não sabe como faz, é procurar um advogado, doutor? O primeiro passo, sim, José, é procurar um advogado de confiança que possa analisar toda a questão, junto com o contador, muitas vezes, entender como foram declaradas as despesas de instrução do dependente com deficiência, na declaração de imposto de renda do pai ou da mãe, entender como são os documentos que comprovam essas despesas escolares, para aí sim tomar a medida judicial que for adequada. Doutor, eu só vou pedir para o senhor pegar o outro microfone. A gente está com um pequeno probleminha. Isso, tá ótimo, porque agora vai ficar melhor. Repete alguma pergunta? Deixa eu só confirmar aqui com a nossa editora. Tá tudo certo, doutor. Então vamos continuar só para ficar melhor a partir de agora. Quem tem direito e quais são as deficiências também? O que engloba, doutor? Muito interessante essa pergunta, porque deficiência é um conceito que está presente na Lei Brasileira de Inclusão. Pessoas com síndrome de Down se encaixam no conceito de deficiência, autistas, pessoas com paralisia cerebral e qualquer outra deficiência cognitiva, sensorial, física, mental, podem encaixar como pessoa com deficiência. E não é só, Josi, para as pessoas, para dependentes, crianças. A pessoa com deficiência pode se valer do benefício de dedução da base de cálculo das despesas com educação até a faculdade, porque são despesas de instrução da pessoa.
seja adulto ou seja criança. A maioria das vezes, crianças. Mas óbvio que um adulto que tem essa despesa de instrução e que é uma pessoa com deficiência, pode se valer desse direito também. Doutor, e o que fazer se a Receita negar essa dedução? O mais seguro para as pessoas é buscar primeiro um amparo judicial, porque o entendimento da Receita é claro de que se a despesa tem esse limite de R$ 3.561,50. O entendimento que alarga esse limite é o do judiciário. Então, muito provavelmente, o mais seguro para essa pessoa é procurar o advogado, verificar sobre ajuizar uma ação para ter reconhecido o direito e aí sim poder fazer a sua declaração de imposto de renda com segurança. E já juntar também toda essa documentação, doutor, todos estes pagamentos, o que é muito importante. Às vezes você paga, não tem recibo, não tem nota, tem que ter todos os documentos que comprovem. Sim, tem que ter todos os documentos que comprovam a despesa com instrução e podem ser todos os documentos dos últimos 5 anos, porque é o período que dá para tentar, obviamente, ajustar a declaração do imposto de renda e fazer com que surja um crédito para essa pessoa em razão do tributo pago a maior e que ela possa usar esse crédito em benefício da pessoa com deficiência. Doutor, a gente fez questão aqui de convidá-lo, agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado, quero fazer agora uma última pergunta, porque as pessoas ainda não têm tanta informação. Muitas famílias simples que lidam com essa situação toda, muitos pais que ficam naquela preocupação, naquela correria para buscar o melhor atendimento para os seus filhos, o melhor tratamento e acaba deixando passar batida essa questão do imposto de renda. É por isso justamente que a gente fez o convite para o senhor, porque segundo a sua vasta experiência, o senhor também acredita que falta os familiares, as famílias terem essa informação e buscarem pelos seus direitos e brigarem na justiça pelo que é correto? Sim, falta informação, falta levar a informação para essas pessoas e esse é um trabalho muito bom que o Balanço Geral faz, de poder levar essas informações de qualidade para as pessoas. E o direito da pessoa com deficiência, ele é dinâmico, tem surgido vários direitos, como esse que a gente está falando agora. Essas pessoas precisam estar atentas a portais de notícias que geram crédito, né, notícias de fontes importantes, para que possam, sim, buscar os seus direitos. Veja só, nós já estivemos aqui falando de saúde, de educação, de transporte, e agora estamos falando de imposto de renda de pessoa com deficiência. Ou seja, a vida da pessoa com deficiência tem vários espaços em que ela pode buscar o direito em razão da sua condição. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui no Balanço Geral mais uma vez. Ótimo resto de semana para o senhor, bom trabalho também. Estamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço, bom trabalho, Josi, muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista de hoje.